A Secretaria de Saúde da cidade de Ubaíra, no Vale do Jiquiriçá, realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira. A secretária Jamile falou sobre diversos serviços ofertados pelo poder público. Bom dia, meu nome é Jamile, sou secretária de saúde do município de Ubaíra e vim falar nesse momento sobre os serviços que a saúde de Ubaíra oferece à população. A gente é um município de nível de atenção primário, então a gente produz a saúde da atenção primária, da atenção básica. Quais são os serviços de especialidade que a gente tem no município? A gente tem cardiologista, neurologista, urologista, ortopedista, oftalmologista, pediatra, psiquiatra, exames de ultrassom, eletrocefalograma, eletrocardiograma, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e dispomos de exames de raio-x e laboratório, Então, a gente tem uma gama importante de especialidade, apesar de trabalhar somente com atenção primária, a gente oferece esses serviços. Como é que funciona a questão dos agendamentos? Anteriormente, a gente não tinha uma data específica para agendamento dessas especialidades. Mas durante esses últimos 2 anos, a gente ouviu a questão da população com relação a abrir, na verdade, uma data específica. Então, a partir do mês passado, a gente abriu uma semana de marcação no município. Então, durante a semana, a gente faz a marcação das especialidades, dividindo uma quantidade de especialidade por dia, devido à gama grande que a gente tem no município da especialidade. Para não causar prejuízo à população de zona rural e zona urbana, a gente abriu desta forma. Há alguns questionamentos com relação à zona rural, por dificuldade de transporte, Porque a gente sabe que as pessoas acabam vindo um pouco mais cedo à porta da secretaria para aguardar a liberação das senhas. O que a gente faz? Os profissionais eles chegam mais cedo à secretaria, em torno de 6h30 para 7 horas da manhã, e começam os agendamentos. No final do mês passado, a gente sentou para discutir se realmente houve um prejuízo da zona rural, se as pessoas tiveram essa dificuldade pelo fato de morar na zona rural. E a gente trouxe os dados, realmente, que não houve discrepância de informação com relação às pessoas que moram em zona rural das que moram na zona urbana. Por exemplo, zona rural, ela conseguiu marcar 16 das 34, 16 vagas para o cardiologista, a zona urbana 19, do neurologista, Zona rural, 26 pessoas marcaram e da zona urbana, 16. Então a gente vê que mesmo tendo essa semana de marcação, somente na secretaria, a gente consegue alcançar os dois públicos. A gente consegue, na verdade, garantir os princípios de acessibilidade a toda a população, tanto de zona rural como zona urbana. E assim, a saúde ela não é engessada. Depois do horário a qual a senha foi distribuída, eu não consigo mais, a gente avalia o caso. As pessoas precisam entender que a secretaria ela trabalha com a regulação ambulatorial e não emergencial. Então eu não consigo marcar nada que precise de uma intervenção imediata, que precise de uma regulação imediata. As pessoas aqui marcam o que é letivo, o que tem condição de esperar. Bom, eu coloquei meu documento antes do que uma outra pessoa. A gente precisa avaliar o risco. Se eu tenho uma pessoa que tem um risco à saúde, eu vou dar prioridade à condição da saúde e não à entrada do documento na secretaria, porque a gente precisa entender que a necessidade precisa ser atendida. Então eu não posso deixar para trás uma condição de saúde mais grave. Então a gente aí acaba marcando o que é mais urgente, as formas de marcação eu já discuti, o atendimento de zona rural, A gente segue também com atendimento de clínica médica em zona rural. A gente encaminha o profissional médico de clínica médica para as zonas rurais específicas do município. Eles fazem os atendimentos, da população. Por quê? Porque a gente também tem clínica médica no posto. Eu não citei aqui, mas a gente tem atendimento de clínica médica no centro de saúde de segunda a sexta. O mínimo que a gente tem é 2, 3 especialistas atendendo de clínica médica. Para a gente chegar até a população de zona rural, a gente dispõe esse médico no atendimento na comunidade, ou unidade satélite, ou casas de apoio, tipo escola, casa de farinha, alguma estrutura que possa acomodar tanto ao médico como aos pacientes. Então o médico se dirige à zona rural, faz os atendimentos também de zona rural. A gente também é disposto por 5 unidades de saúde da família e uma unidade básica. Então a gente tem uma cobertura da atenção primária de 80%. A gente tem 5 unidades de saúde da família e uma unidade básica, todos com serviço odontológico funcionando. A gente também vai falar sobre um projeto muito importante que a gente participou ano passado e continua esse ano, que é o do SESC. A gente recebeu o SESC Saúde Mulher,
que é um projeto que vai tratar da saúde da mulher, onde houve a realização de mamografias dentro do município de residência, ou seja, o carro esteve no município por 42 dias úteis, né? E realizou 1.102 mamografias no município. Então a gente não precisou, né, remover essas mulheres para nenhum outro município de referência nosso. A gente fez essas mamografias no município, como exames de preventivo também. No momento a gente está com o SESC atuando na cidade com serviço odontológico, um serviço odontológico mais especializado, né, o que não é corriqueiro nas unidades de saúde. Então, o que é que faz no SESC Odonto? Canal, restaurações e obturações que não fazem, né, em unidades de saúde, colocação de prótese, eles medem e aí agenda a colocação de prótese. Todos esses serviços sendo oferecidos. É um programa, é um projeto, na verdade, que a prefeitura teve juntamente com a unidade SESC para poder, né, atender a nossa população. A gente também vai falar do transporte. Diariamente a gente tem o transporte para os municípios de referência do município, para levar os pacientes tanto para exames de média e alta complexidade, para os tratamentos que os pacientes executam fora do município de residência, tipo, né, o tratamento de câncer e o tratamento de hemodiálise. Exames laboratoriais e imagens também, a gente faz muito exame de laboratório no município, né? Então a gente não encaminha esses pacientes tanto por um serviço de pactuação que a gente tem, né, com o serviço de credenciamento que a gente fez no próprio município. Anualmente, o município ele realiza 26.693 exames de laboratório no município e uma média de 2.280 exames de raio-x. A gente também trabalha com serviço de cirurgia letiva, né? A gente sabe que por os últimos 2 anos as cirurgias letivas ficaram paradas por conta da Covid, então o sistema não rodou. Mas nos últimos 3 meses, né, o Estado começou a gerir essa cirurgia letiva que estavam em atraso. Então a gente tem realizado muita cirurgia, encaminhado os pacientes para a cirurgia letiva fora do município de Ubaíra. A gente também faz um encaminhamento, né, para os municípios de referência. Uma das formas de atenção que a gente tem para encaminhar os pacientes por serviço ambulatorial é a policlínica, é uma forma de consórcio, né, que é discutido dentro da região de saúde e a gente encaminha os pacientes para várias especialidades, as que tem no município e as que também não tem, porque a gente sabe que a demanda é sempre, né, maior que a oferta do financiamento da saúde. Então a gente tem algumas especialidades, tipo hematologista, infecto, mastologista, nefrologista, o neurologista, oftalmo, ortopedista, otorrinolaringologista, reumatologista, urologista, dermatologista, pneumologista, angiologista, coloproctologista e endocrinologista, que a gente também encaminha para a policlínica uma média anual de 936 pacientes ano, que a gente faz esse encaminhamento, né? A gente sabe que a saúde, ela é financiada de forma tripartite, né? Então, ou seja, municipal, estadual e federal, né? Então todo mundo é responsável pelo financiamento da saúde. A nível municipal, o município ele tem que investir 15% da sua receita, né, para poder financiar a saúde. O município, no último ano passado, ele investiu 18%, então acima do que é preconizado pela lei, né, que institui a questão do financiamento da saúde. Mas, infelizmente, a gente não sofre muito a questão do financiamento da saúde, né, que é sempre baixo, e o município ele tem assumido um papel que, às vezes, é do governo federal e do governo estadual para poder manter uma saúde adequada à população. Então, isso ainda é muito difícil, a questão do financiamento da saúde para os municípios. A gente também oferta serviço de catarata e glaucoma através da pactuação com o Estado. Então, a gente encaminha os pacientes para a Amargosa a cada 3 meses, tanto por serviço de catarata como por serviço de glaucoma, né? É atendido uma média de 200 pacientes, onde são distribuídos colírio aos pacientes de glaucoma. Então, além de ser atendidos, eles recebem o colírio e volta a cada 3 meses para poder serem reavaliados pela equipe de oftalmologia e receber seus colírios. E o de catarata, a cada 3 meses a gente caminha tanto novos pacientes como os pacientes que vão fazer o segundo olho. Tanto para cirurgia de catarata, como de pterígio, como limpeza de lente, a gente também faz esse caminhamento da população. Jamile foi questionada pela equipe do Mídia Bahia com relação ao Hospital de Ubaíra, unidade filantrópica. A gestão da APMU é uma gestão filantrópica, né? Então não tem interferência administrativa da prefeitura. O que a prefeitura
tem com a APMIL um contrato de credenciamento de serviços, né, onde a gente faz o serviço médico que é atendido em um município, a gente faz o pagamento através da APMIL. O município sempre é aberto a ajudar a associação. É importante falar que o hospital ela não é uma instituição da prefeitura, tá? Quem gera o hospital é a administração do hospital, a Secretaria de Saúde ela não tem interferência nenhuma com relação ao hospital. Agora a gente tem uma parceria, né? A parceria como? Com disponibilidade de ambulância, com motorista, técnico para as transferências. A gente sempre reserva vagas das especialidades na cidade para atender um paciente que esteja no hospital aguardando por alguma avaliação médica, né? De média e alta complexidade. A gente também cedeu 5 profissionais para estarem trabalhando no hospital, né? Então a gente tem 2 técnicos, um pessoal da limpeza, administrativo e enfermeiro trabalhando no hospital. Mas a questão administrativa, assim, da interferência, eu não tenho como ao que declarar, porque realmente quem gere é a associação e a gente não tem interferência, mas a gente está disposto a ajudar o hospital, pode ter certeza. No período das festas, a gente sempre entra com um plantonista, né, extra, para ajudar, até preocupados com a saúde da população, com os visitantes que chegam. Então a gente dispõe de mais um plantonista no hospital para ajudar na escala e no atendimento à população. Então é sempre importante a gente enfatizar essa questão. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura não tem nenhuma intervenção imediata no hospital, porque o hospital é uma unidade, né, de administração dela, da APMIL, da filantropia. A secretária também foi perguntada por nossa equipe com relação à regulação municipal e da parceria com a regulação estadual para acelerar a transferência de pacientes. Na verdade, a gente sabe que a regulação é o acesso dos usuários aos serviços, né? A regulação municipal, que funciona dentro da secretaria, é o que eu falei antes, é ambulatorial. Então, a gente só coloca pacientes que podem aguardar por aquele serviço, tanto dentro do próprio município, como nas unidades de referência, né? Porque a gente coloca paciente tipo lista única, né? No Vida. Mas todos esses serviços ao qual a gente da regulação municipal insere o paciente é regulação ambulatorial. A gente coloca de acordo com o que o médico insere. Então, o relatório que o paciente vem é muito importante para o andamento dele dentro do sistema, porque é o médico que lê, né, que vai gerir aquele sistema, ele vai ler o que está ali, de acordo com o que está ali, ele classifica. Porque assim, um sistema desse, ele atende a 407 municípios baianos. Então, o médico que vai ler aquilo ali, ele vai ver o que é mais urgente dentro da classificação que pode esperar, né? Porque não é uma classificação de risco imediato. Então ele lê aquilo ali, de acordo com o que é mais urgente, é regulado anteriormente. É o que a gente usa como critério dentro do próprio município, né? A gente recebe a documentação do paciente, vê o que é mais urgente, agenda mais rápido e aí vai agendando por risco de prioridade mesmo, entendeu? Mas assim, a gente não gera esse sistema que é de urgência. Mas o município, mesmo a gente não tendo acesso ao SUREM, que é um sistema de regulação imediata, de urgência e emergência, que aí quem faz essa gerência do sistema é a APMIL, porque trabalha com serviço de urgência e emergência, né? A gente sempre tenta de alguma forma ajudar. Todas as vezes que tem algum paciente em tela de regulação, o prefeito sempre me pede, Jamile, veja aí quem está em tela, pede o relatório, justamente para ajudar. A gente trabalha com muita parceria com relação ao hospital para atender a necessidade das pessoas de Ubaíra. Isso entra no sistema, que é um sistema que vai atender a todo o estado, né, baiano. O médico avalia o que está escrito e ele classifica o risco. Não tem nenhuma intervenção da Secretaria de Saúde. A secretária finalizou a coletiva agradecendo ao governo do estado e também aos deputados aliados ao prefeito, que têm ajudado a financiar a saúde no município. Essa é a parceria do estado com a prefeitura, é muito importante, né? Porque a gente tem esse apoio na saúde, principalmente da questão dos deputados, né? O deputado federal é o financiador, posso dizer assim, da saúde com as emendas parlamentares. O deputado estadual nos ajuda muito, Alex da Piatã, com a questão das regulações. É uma pessoa que a gente consegue falar, consegue caminhar, consegue estar dando encaminhamento a esses pacientes quando eles estão aqui aguardando por regulação. Eu gostaria de agradecer ao senador Otto, né, ao deputado federal Otto Filho e ao deputado estadual Alex da Piatã pelo apoio à saúde de Ubaíra.